Olá, amigos. Que nosso Deus o abençoe você e sua família, onde quer que estejam. Então, amigos e amigas, o tema é por que as pessoas insistem que essas milhares de igrejas levantadas ou criadas pelos homens são de Deus. Agora vocês vejam, amigos, como é padre e todo o apostolado da Igreja Católica, todos os protestantes e também luteranos e também evangélicos e calvinistas e arminianos e todos os tipos e nomes de igreja levantadas por homens ou criadas por homens não são de nosso Deus. Será? E por que este povo insiste dizer que é a igreja de Deus ou de Cristo? Agora, amigos, vocês vejam a arrogância dessa igreja católica, apostólica romana, que diz que sem a existência dela não teria as escrituras sagradas e também não teria salvação para o povo. Mas, seja como for, o que é claro é que a Igreja Católica será meio de salvação, ou seja, que a Igreja é sacramento universal de salvação. Ou seja, ela é o sinal, é o caminho universal para todos. Todos que forem salvos serão salvos tendo um relacionamento com a Igreja Católica. Mas aí, amigos, era só o que faltava ouvir isso de uma denominação ou igreja, como dizem ou chamam, uma igreja que até o nome você vê ou sabe que não é de nosso Deus. Uma igreja romana, também assassina, que matou milhares de pessoas inocentes, como escravos judeus e também índios. Então, amigos, isso faziam e cometiam essas crueldades desde o tempo de sua criação, até 1888, quando Princesa Isabel deu a liberdade aos escravos. Então, amigos e amigas, queremos provar nas Escrituras de nosso Deus que Ele próprio é o autor das Escrituras e também existe só uma igreja de nosso Deus. E essa igreja é seu Filho Jesus Cristo, o qual deu a sua vida de seu corpo físico, para nos salvar de nossos pecados, ou seja, para quem se arrepender de todo o coração. Amigos e amigas, o povo precisa entender que depois do primeiro século não houve mais o evangelho verdadeiro, como o Senhor Jesus pregou ou evangelizou. Ou seja, depois de sua morte, os que criam em Cristo verdadeiramente, até o terceiro século, eram perseguidos, presos, torturados, uns queimados, outros crucificados, mortos, porque criam no Filho de Deus. Então, amigos e amigas, depois do terceiro século, começou ou surgiu a primeira igreja criada pelos homens, a qual o nome vocês já sabem: Igreja Católica Apostólica Romana. Por que romana? Porque foi os romanos que o criaram, e depois dela milhares e milhares foram criadas por os homens, pregando um evangelho
em busca de dinheiro, não de Deus. E isso continua até em nosso tempo, que vivemos neste mundo. Qualquer homem perverso que não tem um pouquinho de dignidade e não tem um pouquinho de amor pelo seu próximo, mas o amor que eles têm é arrancar o último dos seus seguidores, enganando com todo tipo de engano. Como está escrito, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 13. Veja o que diz: mas são homens maus e enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganado pelos seus próprios líderes. Veja, amigos, que os enganadores, ou seja, falsos pastores, enganam o povo e a roubam. Mas quem fica rico é seus líderes, os que criam as igrejas. Veja que fazem de tudo para que o povo não leia as Escrituras e não confiram as suas pregações mentirosas, iludindo o povo a crer num evangelho totalmente ao contrário das Escrituras de nosso Deus. Mas, amigos e amigas, lamentamos a dizer que coisas ou perversidades vão continuar até a volta de nosso Senhor Jesus. Veja, amigos, que há muitos homens desordenados, faladores em vão e enganadores, principalmente os que ensinam dentro dessas igrejas falsas, criadas por eles próprios. Homens aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Veja, amigos, homens que confessam que conhecem a Deus e também suas Escrituras, mas negam com as suas obras, e sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Se você quiser conferir isso, está escrito na epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 10 em diante. Então, amigos, isso é para nós ver ou enxergarmos que desde a morte de Cristo, ou seja, depois de sua morte, até os nossos dias, o tempo, continua a mesma coisa. Ou seja, em nosso tempo, até é muito pior. Porque nos tempos antigos não tinha tantas igrejas falsas. E como falsos pregadores também. Mas, amigos, se o povo não enxerga isso até agora, ou não enxergou, é porque tem que ser assim. Porque todas as coisas saem ou vêm de nosso Deus, como está escrito em suas palavras. E esperamos e cremos nas suas palavras, porque o próprio Deus disse, em Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11, que diz: porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Diz o Senhor Deus: porei as minhas leis nos seus entendimentos, em seus corações escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Então, amigos e amigas, sabemos que todas as igrejas que existem depois da morte de Cristo são falsas e criadas pelos homens.
mas existe só uma igreja verdadeira, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Então, agradecemos em nome do Pai e do Filho Jesus e do Espírito Santo de nosso Deus. Amém.